E aí, jovem, tudo certo? Estou aqui hoje para mais um vídeo para o nosso canal aqui da série Guia Básico para Iniciantes com Drones de FPV. E hoje eu estou aqui para falar para você talvez o passo mais importante que você pode dar, o que você tem que fazer para você começar a aprender sobre drones de FPV. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer, qual é o primeiro equipamento que você tem que adquirir e eu vou contar para você nesse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve aí, deixa o seu joinha aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos que vão vir dessa série, porque esse é só o primeiro deles. Os próximos vão ter bastante conteúdo bacana também para você aprender o passo a passo de como começar, beleza? Bom, jovem, eu acho que o passo mais importante que você pode dar para começar a aprender sobre drones de FPV é adquirir um equipamento que é essencial e vai te acompanhar aí durante bastante tempo, tá? Que é o controle, tá certo? Esse é o primeiro cara que você tem que ter para você começar a praticar, tá? Muita gente começa no hobby já pensando em adquirir o drone, adquirir bateria, adquirir carregador, o óculos e por aí vai, mas não, tá? Aguenta a ansiedade aí um pouquinho. Eu sei como é. Quando eu comecei, eu fui por esse caminho, mas aí eu acabei pesquisando bastante e eu tive que trocar poucos equipamentos, né? O controle, ele é o equipamento mais importante para você ter o domínio aí da arte do FPV, tá certo? Então ele serve para você controlar remotamente o seu drone, como o próprio nome diz, né? Remote Control. A gente consegue controlar a distância desse cara. Agora você pode perguntar assim, mas qual distância? Como que é esse controle? Por aí vai, né? É as dúvidas principais aí de quem está começando, quem está iniciando nesse mundo de FPV. E provavelmente você pode ter brincado já com aqueles dronezinhos de brinquedo. Até tenho perdido por aqui em algum lugar, não lembro onde tá. Mas eu comecei com um desse de brinquedo lá atrás, né? Para pegar as manhas ali de pilotar. Eu até recomendo ele como um início, tá? Para você aprender ali fisicamente como que é o comportamento do drone. Ele é um brinquedo, ele não é um drone de FPV. Ele é todo feito de plástico, você pode bater, cair. Ele dificilmente vai quebrar. Uma hora quebra, mas demora, tá? Esse carinha é legal para você aprender, mas você vai um pouquinho, ele já perde a distância, o drone perde o controle e cai, tá? Os controles que nós usamos no drone de FPV tem algumas características próprias para isso, tá? E esses controles tem para todos os bolsos, né? Então, eu preciso começar com um controle top, hiper, mega, cheio. Não, tá? O que eu falo para você é não precisa. Você vai ver aqui opções baratas, tá? Opções bacanas para você começar. Tem um equipamento para te acompanhar já por um tempo e futuramente, quando você já estiver dominando mais, você troca por um equipamento melhor, tá? E aí, dentro do ramo do drone de FPV, a gente consegue vender esses equipamentos, trocar, né? De uma forma muito fácil, né? Assim como você está começando, outras pessoas vão começar também. Então, é muito fácil trocar esse equipamento depois, tá? Até o óculos, baterias, os drones, isso eu vou falar em outras oportunidades, outros vídeos, mas o controle é um equipamento que está sempre rodando, tá? E é sempre bom também você ter mais de um controle, tá certo? Você ter o seu principal e ter um outro de backup para você poder rodar. Se o caso seu principal der algum problema, de repente cai um líquido, queima, acontece algum problema, você tem um outro de backup, você não precisa ficar esperando comprar um outro controle, tá certo? E por que o controle tem que ser o primeiro equipamento que você vai comprar? Eu sei que existe milhares de opções de drones, tá, de FPV, e o erro comum que os iniciantes têm é, vou comprar o drone. E aí compra um drone, muitas vezes nem sabe como ele está comprando, nem o que está adquirindo, vai lá e compra qualquer um, nem que seja aqueles whoops, que nem eu mostrei no outro vídeo sobre os tipos de drones de FPV. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima o link para esse vídeo, tá certo? Mas segura a ansiedade, como eu comentei, tá bom? Não sai comprando, não sai adquirindo qualquer equipamento. O primeiro passo que você tem que dar é comprar o controle. Eu vou dar algumas opções para vocês aqui e você vai comprar o controle juntamente com um simulador, tá certo? Para o computador.
Eu também vou deixar algumas opções aqui embaixo na descrição para você. Esses simuladores são próprios para drones, tá certo? Então você tem que comprar um controle que seja capaz de você conectar no seu computador e que você consiga rodar esses simuladores para simular esse ambiente do drone de FPV, tá certo? Mais para frente eu vou mostrar para você que também tem a opção de você conectar o seu óculos, né, de FPV no computador, na saída HDMI, e esse óculos, através da entrada HDMI, você projeta a tela do computador nele e você tem a sensação como se estivesse voando o drone de verdade, mas está rodando o simulador no óculos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês esse setup num outro vídeo quando a gente falar dos óculos. Voltando ao nosso controle, você vai adquirir então o controle que tem a capacidade de você conectar no computador, tá? E o simulador de FPV, tá certo? O simulador tem para todos os gostos, tá, pessoal? Tem simuladores mais pesados, tem simuladores mais simples que você consegue rodar uma configuração básica de computador, tá? O mínimo exigido você precisa ter pelo menos uma placa gráfica, tá? Mais simples possível, mas você tem que ter uma placa gráfica para poder conseguir rodar esses simuladores, senão você não vai conseguir ter a fluidez que precisa no vídeo, né? Vai ficar travando, vai ficar dando uma série de problemas, você vai passar mais raiva do que vai conseguir fazer o treino que você precisa dos comandos, tá certo? Eu não vou falar aqui hoje sobre o modo de pilotagem em formas de comando, eu vou gravar um próximo vídeo dessa série, que vai ser conectando o controle lá no simulador, mostrando para vocês um passo a passo para você começar, e aí um básico de movimentos, de controles ali, para você conseguir começar a treinar, tá certo? Então, vai um tempinho, vai uma dedicação aí, vai um esforço em cima disso, tá certo? Não é de primeira que você sai pilotando um drone de FPV, como eu comentei em outros vídeos aqui, é bem diferente dos drones tradicionais, aí, os drones que voam sozinhos, né? Os drones de filmagem, e você precisa de um treino, tá? Uma dedicação. Quanto tempo você precisa no simulador? O mínimo do mínimo seriam pelo menos 10 horas, tá certo? 10 horas de simulador você já consegue ter um domínio do drone, tá? 15, 20 horas, 30 horas, você já tem um domínio muito maior em cima do drone e você consegue sair de algumas situações, pousar, decolar, que por incrível que pareça são duas operações que parecem simples, mas para quem está começando são as duas partes mais complicadas do drone, tá? Do aprendizado. Outras manobras depois vêm com o tempo, tá? Quando você estiver dominando o controle do drone, que você estiver totalmente confortável, né? Principalmente depois com o óculos, né? Que é um panorama totalmente diferente de quando você está olhando para uma tela, né? Ou quando você está olhando para o drone na sua frente. A localização geoespacial que você vai aprender, o posicionamento, né? Até se você o seu corpo tem que acostumar com essa nova sensação, né? Isso eu vou comentar no vídeo do óculos, tá? Mas voltando para o nosso simulador, mais ou menos de 15 a 30 horas de simulador você já tem um domínio bacana da aeronave e você consegue pelo menos pousar e decolar tranquilo, né? Você consegue fazer as manobras básicas, né? Fazer o drone andar, manter uma certa altitude, manter o controle do acelerador ali, que é uma parte bem importante ali da pilotagem do drone de FPV, e outras coisas simples, né? Como fazer curva, fazer volta, frear o drone, isso é muito importante. O pessoal acha que o drone não tem freio. Tem sim, tem uma forma de você frear o drone que você precisa aprender como fazer, tá? Para você controlar numa curva, por exemplo, a direção que o drone está indo. Se você deixar, a próprio movimento de inércia acaba levando esse drone para um lugar que você não deseja. Você tem que aprender a controlar isso, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é: treinem muito no simulador, tá certo? O simulador é o passo mais importante para você começar. Até hoje eu brinco no simulador às vezes, amigos meus que voam também brincam muito no simulador e você vê a evolução desses caras muito rápido, tá? Principalmente quando você já aprende o básico, depois é você treinar as manobras e aí fica muito mais fácil, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns modelos de controle agora, que tem de valores que vai desde R$200 até R$1.000, R$1.200. Existem controles mais caros, tá? Aí vai do bolso e do gosto de cada um, né? Marcas mais famosas, marcas mais consolidadas há muito tempo, mas esses aqui que eu vou mostrar para vocês já dão conta do recado em todas as categorias aí para quem está começando e para quem já quer um voo mais avançado. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse carinha aqui. Ele é um rádio bem básico, tá? Ele é um rádio da Fly Sky, o modelo dele é o FS-I6X. Ele é um modelinho que já tem há bastante tempo no mercado. Ele é de 6 canais, tá?
é o mínimo que você precisa para voar um drone de FPV. 6 canais é o ideal, tá certo? Para você começar. Então esse carinha aqui é um rádio básico, tá? Ele tem um sistema que roda da FlySky aqui, a antena dele é fixa, você não tem a troca da antena, tá? Mas ele tem o que você precisa aqui para voar, tá certo? Esse cara aqui, embora ele fala que tenha 6 canais, eu consigo jogar na saída dele digital lá pro meu drone até 10 canais. Então vocês estão vendo que tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais os 4 aqui, tá certo? O controle ele tem nesses 2 eixos aqui, né? Eu tenho aqui 2 canais e aqui eu tenho mais 2 canais, tá certo? Então aqui eu tenho no modo 2, né? Que nós pilotamos aqui, a gente tem o acelerador aqui, tem o movimento de cauda aqui, né? Eu tenho aqui o drone para frente, para trás e para um lado, para o outro, tá certo? Direita e esquerda. Eu tenho esse cara aqui. Então esses caras aqui são 4 canais e tenho mais esses canais aqui de cima mais 6 que totalizam 10. Eu consigo nesse cara aqui configurar ele para jogar esses 10 canais lá pro meu drone. Não precisa de todos eles, tá? Somente para quem está começando, basicamente 6 canais dão conta de ligar o drone, mudar o modo de voo do drone e mais os 4 canais aqui. Então esse rádio aqui ele custa na faixa de uns R$200, tá? 250 mais ou menos. Ele é bem interessante para quem está começando, tá? Então o alcance dele não é muito longo, mas o que eu diria para você é que quando você está começando você não precisa de um alcance longo, tá certo? Quanto menor for seu alcance, melhor, porque se você sair do range aqui do rádio, o seu drone vai cair. E aí você sabe que você está ultrapassando o limite, que talvez, se você fosse perder o seu drone, né, no primeiro momento, esse pouco alcance ajuda você a não perder o seu drone. Bom, esse rádio, ele não tem porta USB, mas ele tem essa conexão aqui atrás, que é um cabo treinador que a gente fala, né, onde eu posso conectar esse controle aqui num outro controle para eu ter um modo treino, né. Eu tenho um piloto principal que está no outro rádio e esse cara aqui está como secundário. Em um determinado momento eu posso passar o controle desses 4 canais aqui para outra pessoa, né? No caso, no meu treinador aqui, o meu aluno, né? E aí esse cara passa a comandar, quando eu quiser desligar, eu simplesmente viro uma chave no outro rádio principal e esse cara porta, né? Através dessa porta aqui, a gente tem um kit de cabos aqui, tá? Que eu posso comprar, e daí sim eu tenho uma porta USB aqui, eu conecto aqui atrás no rádio. E esse adaptador USB é reconhecido lá no computador como um driver principal lá. E eu consigo rodar esse cara no simulador. O simulador já identifica esse cara como um rádio já direto. E aí eu consigo usar ele no simulador. Então esse carinha aqui é uma opção bem interessante para quem está começando, para gastar pouco. Principalmente se você pensa em depois trocar o rádio, né? Isso não impede de você usar ele por um bom tempo, né? Eu conheço pessoas que usam esse rádio aqui como principal há bastante tempo. E ele responde muito bem. À medida que você for evoluindo e for crescendo, que nem eu comentei, você pode trocar o rádio por outro que eu vou mostrar para você aqui. Esse cara aqui é um rádio da FrSky, tá certo? É da linha Taranis, ele é um QX7. Ele é o modelo mais de entrada, né, da linha da Taranis. Existem outros modelos como o X9, X9D, X9D Plus e por aí vai, tá? Tem alguns outros modelos menores também que parecem um joystick, eu não tenho aqui para mostrar, mas também resolve, tá certo? Esse cara aqui é um rádio onde eu tenho já mais opções aqui de chaves, tá certo? Eu tenho aqui exatamente o mesmo sistema aqui, né, dos 4 canais aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8 elementos aqui, 8 chaves e potenciômetros que eu posso utilizar lá na minha controladora. Esse cara aqui roda um sistema que chama OpenTX, né, ou em português OpenTX, né? Ele é um sistema aberto, né, que é mantido pela comunidade de sistemas para rádio, tá? É o melhor sistema que tem para rádio, sem dúvida, né? A linha da Taranis aqui, todos eles basicamente rodam o OpenTX, né? A FrSky foi uma das patrocinadoras aí e suportadoras desse projeto por muito tempo. Ele é um projeto apartado, mas eles conseguiram aí desenvolver bastante funcionalidades interessantes aqui para os rádios, tá? O que muda basicamente desse sistema aqui para aquele outro que eu mostrei para vocês é que esse cara aqui tem muito mais opções de configuração, muito mais detalhes, muito mais coisas que você pode fazer aqui para você poder voar no seu simulador, ajustar o voo, eu tenho aqui ajuste da precisão e do conforto aqui do gimbal, mais rígido, mais mole, né, dependendo do seu gosto. Esse cara aqui também tem aqui atrás, a maioria desses rádios ele tem aqui essa porta, né? Essa baia aqui atrás é uma baia que eu posso conectar um módulo externo, tá? O outro rádio que eu vou mostrar para vocês
ele tem aqui um módulo externo conectado para eu voar long range, né, para mudar a frequência aqui e eu conseguir fazer um voo mais tranquilo sem ter problema de interferência, né, ou fail safe que a gente fala, tá certo? Então esse cara aqui já tem, esse cara aqui também já tem aqui a bateria, né, interna, já vem com a bateria recarregável da própria FrSky. Eu tenho aqui também, na parte de baixo dele, eu já tenho aqui a minha porta USB, tá? Então aqui nessa portinha aqui, eu tenho aqui uma porta de conexão, a porta USB. O sistema do OpenTX, ele funciona com um cartão microSD, então aqui nesse cartão eu tenho algumas coisas do sistema, né, arquivos de voz, eu tenho a imagem que eu posso colocar aqui do meu drone, então ele aparece. Esse cara aqui é uma tela preta e branca, monocromática. O outro que eu vou mostrar é uma tela colorida, então eu tenho algumas coisas interessantes que eu posso fazer aqui. E esse OpenTX, ele funciona numa gama gigantesca de modelos de rádios, né? O hardware é diferente deles, mas o software é basicamente igual. Então, se eu quiser, por exemplo, configurar os meus drones aqui e mais para frente eu quiser mudar para um outro rádio que também roda o OpenTX, eu posso exportar esses modelos daqui e importar no outro rádio tranquilamente, que ele vai todas as configurações, todos os meus ajustes, tudo que eu fiz aqui, ele vai para lá, tá certo? Esse rádio aqui deve estar na faixa de uns 500, 600 reais, tá? Ele é um rádio básico também para quem está começando, mas é um rádio um pouquinho mais encorpado, né? Tem algumas funcionalidades a mais aí para poder utilizar. É um rádio bem bacana também. Depois tem o X9, né? O X9D, o X9 Plus, que vai agregando mais funcionalidades aí, coisas mais interessantes. Esse aqui é o meu favorito, tá? Esse aqui é o meu rádio hoje principal que eu uso. Ele é um Jumper T16 Pro. Esse cara aqui é um rádio que ele tem 16 canais ou 32 canais que eu posso configurar virtualmente aqui. Ele também roda aquele sistema do OpenTX que eu comentei com vocês ali do outro rádio, tá? Mas eu tenho algumas diferenças aqui que são bem legais, tá? Primeiro, o tamanho dele, né? Eu tenho uma pegada bem legal aqui. A antena dele também é removível, né? Aquele outro que eu mostrei para vocês, esqueci de comentar, mas ela é fixa. Eu também tenho aqui o módulo aqui atrás, né? Esse módulo aqui externo, onde eu tenho também essa possibilidade de conectar um módulo para long range, né? Para trabalhar numa outra frequência. Nesse caso aqui é um R9M da FrSky, que ele funciona em 915 MHz, tá? Então, para não ter problema de fail safe, dependendo do drone que eu estou voando, eu tenho lá o receiver nesse cara e aí eu voo tranquilo para não ter problema. Então, esse cara aqui é um rádio bem completo, tá? Ele é um rádio bem interessante, tá vendo que eu tenho a tela aqui colorida, eu posso configurar algumas coisas. Aí você vai falar, mas você não vai ficar olhando para a tela na hora de voar. Eu concordo com você. Mas aqui eu tenho algumas informações, por exemplo, para quem gosta de fazer voos long range, tá? Eu consigo, por exemplo, usando o iNav, que é um outro firmware, né, de voo, aí, uma controladora para outros tipos de aeronave que voam a longa distância, eu consigo, por exemplo, fazer ele mandar para mim aqui a coordenada GPS de onde o drone está, e eu consigo colocar um mapa aqui na tela, tá certo? Esse mapa aqui eu consigo mostrar em tempo real através de canal de telemetria, né? Ele manda informação para o drone e recebe de volta a posição exatamente onde está o drone no mapa. Então, se você estiver voando uma longa distância ou se você estiver voando perto e o seu drone cair em algum lugar e você tiver GPS, você pode fazer ele registrar aqui para você a última coordenada e aí você consegue ver aqui na tela. Entre outras coisas, tá, gente? Estou falando para vocês o básico, mas eu consigo configurar, mexer, tá? Nessa tela também eu consigo configurar ela para ela apagar depois de um determinado tempo, porque aí vai ficar gastando bateria à toa enquanto eu estou voando, eu não preciso ver a tela, tá certo? Só para configurar mesmo e localizar as informações aqui. Então ele tem um sistema bem bacana, eu tenho aqui várias opções, né? Eu tenho várias coisas aqui que eu consigo configurar, eu consigo trocar várias informações, né? E eu tenho aqui um monte de opções, aqui um monte de configurações que eu consigo fazer, mas isso aqui é do sistema do OpenTX, tá, gente? Que eu falei para vocês, é o mesmo que roda naquele outro rádio. Eu também tenho isso aqui lá no outro rádio, de uma outra maneira, uma maneira mais reduzida a visualização, mas eu também consigo fazer a mesma programação que eu faço aqui, eu consigo fazer lá. E o que eu comentei com vocês, se eu adquirir um rádio daquela linha, né, e eu quiser trocar depois, eu posso migrar os meus modelos, as minhas configurações, tudo para esse rádio aqui. Se futuramente eu trocar para um outro rádio que também funciona com o OpenTX, eu consigo também exportar aqui as minhas configurações, os meus modelos, fazer um backup disso aqui e importar no outro rádio lá para ficar mais fácil. Então, como eu comentei com vocês, ele é um rádio bem legal, bem interessante, pelo custo-benefício dele eu acho que é um dos melhores hoje, tá? Já saiu no mercado um outro cara que chama Radiomaster TX16, que é bem parecido com esse cara aqui,
porque a Jumper, que é a empresa que faz esse cara, e a Rádio Master trabalharam juntas no projeto desse cara de 16 canais, tá? Então elas compartilharam aí o projeto entre as duas empresas e as duas têm o direito de produzir o rádio com o mesmo hardware, a mesma qualidade, né? O que muda é o desenho mesmo externo e alguns detalhes, né? Algumas coisas que eles fizeram. Mas esse rádio aqui, por exemplo, eu já tenho carregador interno de bateria, eu plugo aqui na USB-C aqui em cima e aí eu carrego minha bateria interna, não preciso ficar tirando. Ele tem já os gimbals, né? É um gimbal magnético, não é um gimbal mecânico como daquele outro rádio, tá? Os outros rádios mais simples, eles são gimbals mecânicos, né? Gimbal mecânico, com o tempo, ele desgasta muito fácil. Então você precisa trocá-los de tempos em tempos, né? É como se fossem potenciômetros, né? Que é a mesma coisa do volume que você tem lá no seu rádio, né? Em aparelhos antigos que você aumentar o volume, aquilo ali é um potenciômetro, né? É a mesma coisa esse cara aqui. Então em cada eixo eu tenho aqui um potenciômetro. Nesse cara aqui, ele é magnético, tá? Então eu tenho um sensor aqui que mede a posição do ímã, onde ele está. Eu não tenho contato nenhum com esse sensor. Consequentemente, ele não vai desgastar tão cedo assim e eu tenho uma precisão maior dos movimentos aqui para eu fazer as manobras, para eu controlar meu drone melhor, tá certo? Então, esse cara aqui, ele deve estar na faixa de uns 900 a 1.100 reais, mais ou menos, tá? Quando ele lançou, ele era um pouco mais barato, né? Na época que eu comprei, ele era um pouco mais barato. Hoje ele estabilizou aí nessa faixa aí, de 800 até 1.100 reais você acha ele, tá certo? Para mim, esse cara aqui é o melhor custo-benefício que tem no mercado, junto com o Rádio Master, né, TX16, eles são mais ou menos parecidos de preço, né? E o hardware também são muito iguais. Esse rádio aqui também tem um recurso muito legal, que eu acho que é o que vale o preço, o investimento nele, que é o seguinte, ele já vem com um módulo aqui interno que se chama multiprotocolo. O que é esse cara? Através de um único rádio, eu consigo controlar os receivers de todas as marcas praticamente do mercado. Existe aí alguns padrões, né, de mercado, aquele que eu mostrei para vocês agora da FR Sky, né, o QX7, por exemplo, ele funciona só com receivers da FR Sky. Se você quiser usar qualquer receiver de outra marca, ele não vai funcionar, a não ser que você compre um módulo externo para que isso funcione. Esse módulo externo, a Jumper já incorporou aqui dentro desse rádio, então eu tenho aqui interno nele esse módulo que conecta com praticamente todas as marcas aí do mercado, né? FR Sky, Fly Sky, Futaba, Spectrum e por aí vai. Todas as marcas, tem mais de 140 modelos e 40 fabricantes que esse módulo conecta, tá? Esse módulo aqui não é da Jumper, ele tem algumas versões dele para você comprar. Se você quiser comprar um multiprotocolo desse e colocar no outro rádio lá da Taranis, você consegue. Você usa naquela baia aqui externo, né? Mas interno você não consegue ter e aí você não tem a capacidade de usar um módulo long range que nem esse cara aqui. Você precisa ficar trocando, tirando toda hora. Então esse rádio aqui e outros modelos da Jumper, o T12 Pro, por exemplo, é um rádio que saiu abaixo desse aqui, que está na faixa de uns 500 reais. Ele também já vem com esse módulo multiprotocolo interno. Então você não precisa ficar se preocupando se o seu rádio vai conectar com o drone que você está comprando, se vai conectar com o receiver que você está comprando, tá certo? Se ele for de 2.4 GB, você pode ter certeza que esse cara aqui vai conectar com ele. E aí você tem as opções aqui de configuração onde você pode mudar esse protocolo sempre que você quiser. Esse cara aqui é muito legal por causa disso, né? Foi a principal vantagem aí que eu comprei esse módulo interno aqui. Eu tenho receivers de várias marcas e aí esse cara conecta com todas elas, eu só mudo aqui, já está programado e ele já está conectando. O T12 Pro que eu falei para vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dele. Ele é um modelo bem interessante, um excelente custo-benefício também tem várias coisas como o carregador interno, os gimbals também, se não me engano, são RAW gimbals, tem várias coisas interessantes. Ele é um pouco menor que esse, a tela não é colorida, né? Por isso que o valor dele é um pouco mais barato, mas com certeza também vale muito a pena se você quiser começar a aprender com um controle bacana, tá? Se você quiser já investir num controle melhor, um controle mais interessante, o T12 Pro ou o T16 Pro, que é esse cara aqui, são opções bem bacanas. Bom, jovem, trouxe para você aqui alguns modelos de rádio então, tá certo? Falei para vocês a importância de começar pelo equipamento do rádio primeiro, então eu vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho aqui das notificações, deixe seu curtir aqui se você gostou desse conteúdo e deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer ouvir aqui, tá? Se esse conteúdo foi bacana para você, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você queira saber, pode perguntar aí que eu vou ter o maior prazer em ajudar você em responder.
beleza? O próximo vídeo, então, eu vou mostrar para vocês como conectar esse cara no computador, tá? Como escolher ali o simulador, que nem eu comentei com vocês no começo do vídeo, e aí eu vou ensinar vocês um passo a passo ali básico para você começar a treinar no computador, no simulador com esses controles, tá certo? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Falou!